Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo 10, versículos 37 ao 42. Mateus 10, 37 ao 42. Diz assim a santa palavra de Deus: Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado um só, que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Que Deus abençoe as nossas vidas, que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, operando também nos nossos corações, para a aceitação da Tua Palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os assentos. Meus irmãos, nós já estamos alguns domingos falando a respeito do momento em que o Senhor Jesus enviou os seus discípulos e como que Deus tem falado ao nosso coração nesse capítulo de número 10. Nós lemos muitas vezes um capítulo como esse e às vezes nós não prestamos atenção e quão profundo é aquilo que está registrado nesse momento que o Senhor Jesus escolhe os seus discípulos, capacita os seus discípulos para pregar sobre o reino de Deus, falar do reino de Deus e também expulsar os demônios e curar os enfermos. E hoje nós vamos encerrar aqui esse capítulo de número 10 e o título da mensagem para a nossa reflexão hoje é o preço e a recompensa de seguir a Cristo. Esse título já nos mostra uma coisa, que existe um preço para ser discípulo de Jesus. Existe um preço para seguir a Cristo. E é exatamente sobre isso que o Senhor quer falar ao nosso coração. Quando nós lemos o texto que nós acabamos de ler, nós percebemos, irmãos, que Cristo ele exige prioridade absoluta. Lembramos que a irmã que conduziu o período de louvor, ela fez uma oração. Eu não sei se todos prestaram atenção, mas ela disse assim: Senhor, nos perdoa, quando muitas das vezes nós não tomamos o Senhor em primeiro lugar, quando o Senhor não é colocado em primeiro lugar nas nossas vidas, em muitas das vezes. E, meus irmãos, é sobre isso que o Senhor Jesus quer falar conosco nessa noite, sobre a prioridade que Jesus quer ter na vida daquele que se diz cristão,
ou naquele que ele chamou para ser seu servo ou para ser seu discípulo. Cristo exige a prioridade absoluta, ele exige que cada cristão tenha disposição para até mesmo perder a sua vida, se assim for necessário, para permanecer fiel a Cristo. Nós louvamos ao Senhor que nós estamos ainda num país onde nós temos um certo grau de liberdade para servir a Deus. É verdade que em alguns casos nós temos visto algumas situações que até de certa forma acende uma luz de atenção, quando nós vemos às vezes líderes cristãos sendo presos por falar alguma coisa que está registrada na própria palavra de Deus, por pregar sobre a fé que ele um dia professou a Cristo Jesus. Mas apesar disso, podemos considerar que o nosso país ainda é um país onde nós temos liberdade para servir a Cristo. Mas não era assim quando o Senhor Jesus esteve iniciando a sua igreja. Ele preparou então os seus discípulos antes de enviá-los, falando da posição que Jesus deveria ter nas suas vidas como prioridade absoluta, e para demonstrar que Cristo é a prioridade absoluta, às vezes, e como de fato foi, eles tiveram que demonstrar isso perdendo a sua própria vida, para que a missão que eles receberam de Cristo pudesse seguir avante, testemunhando com fidelidade a respeito do reino de Deus. Seguir a Jesus não significa apenas aceitá-lo como Salvador. Aceitar Jesus como Salvador, eis aí uma pergunta que às vezes nós fazemos a diversas pessoas: você aceita Jesus como Salvador? E muitas das vezes fala assim: eu aceito. E muitas vezes esse aceito é um aceito que sai da boca para fora. Ou talvez é uma resposta de aceito sem pensar ou compreender o que isso de fato significa, aceitar Jesus. Porque hoje, se você perguntar, muitas pessoas estão aí fora: você já aceitou Jesus como Salvador? Você aceita Jesus como Salvador? A maioria vai dizer que sim, eu aceito Jesus como Salvador. Assim como você perguntar, você gostaria de ir para o céu? A maioria vai dizer sim, eu gostaria de ir para o céu. Você tem certeza que vai para o céu? Não, eu sou uma pessoa boa, eu creio que Deus vai me dar um lugarzinho. As pessoas respondem a tais perguntas, que são perguntas profundas do Evangelho, do reino de Deus, sem compreendê-las. Mas me preocupa também aquelas que compreendem e ainda não colocou Jesus como prioridade na sua vida. Eu sempre tenho recebido alguns vídeos do pastor Mateus ali de Belo Horizonte, fazendo um evangelismo nas ruas, trabalho maravilhoso que ele faz. E ele para as pessoas e faz algumas perguntas. E de vez em quando ele pega alguém e fala assim: você morreu hoje, você vai para o céu ou para o inferno? E a pessoa diz assim: eu vou para o inferno. E vamos, por que você disse que eu vou para o inferno? Não, porque eu não estou fazendo as coisas da forma que Deus gostaria que eu fizesse. Tem coisas que eu sei que eu estou fazendo que é errado e que se eu continuar fazendo eu vou para o inferno. Por isso eu digo: se eu morrer hoje eu vou para o inferno.
Isso nos preocupa quanto as pessoas às vezes têm consciência da seriedade da vida espiritual e ainda assim não colocaram Jesus como prioridade na sua vida. Portanto, aceitar Jesus, seguir Jesus, não é apenas dizer que aceita Jesus como Salvador, significa reconhecê-lo como Senhor acima de tudo, acima dos vínculos afetivos, acima dos interesses e até mesmo acima da própria vida. Isso é o custo de seguir a Jesus. E o verdadeiro discípulo é aquele que já entendeu isso e já está agindo dessa maneira. Mateus 10 registra o envio dos discípulos, amados irmãos. E Jesus, ele preparando os seus discípulos, ele não fez nenhuma falsa promessa para os seus discípulos. E nem muito menos ele criou expectativas diferentes daquela que a missão dada aos discípulos estava oferecendo. Porque essa missão que foi dada aos discípulos ali, não estava oferecendo para os discípulos vida boa nesta vida, prosperidade financeira, casa boa, o melhor carro, a melhor condução, a melhor posição social. Essa missão dada aos discípulos não estava oferecendo nada disso. Jesus não fez nenhuma dessas falsas, não criou essas falsas expectativas com relação à missão. Falsas expectativas criadas hoje em muitos púlpitos que pregam a palavra de Deus e diz pregar o Evangelho e cria expectativas que o Evangelho jamais prometeu e pretendeu criar no coração de um cristão. Recentemente, um líder de uma grande igreja evangélica do Brasil, em rede nacional, criticou um louvor, uma música evangélica, gospel, e chamou aquela música de lixo. Chamou aquela música de lixo e disse que na igreja dele eles não cantariam, se alguém começasse a cantar, era proibido cantar aquela música. Pois bem, eu quis conhecer a música, fui lá, peguei a letra da música e li a letra da música. Pasmem, irmãos, a letra da música é uma letra cristã, plenamente cristã, completamente bíblica, completamente de acordo com a palavra do reino de Deus, mas rejeitada por um bispo de uma grande líder, de uma grande igreja pentecostal no Brasil. E isso mostra como que muitas das vezes existe uma falsa expectativa criada a respeito do reino de Deus. Mas Jesus não fez nada disso, não criou essas falsas expectativas. Mateus 10, Jesus falou com os discípulos sobre perseguição no versículo 16 ao 23. Eles iriam ser perseguidos.
No versículo 24 ao 25, Jesus falou que eles iriam ser rejeitados. No versículos 26 ao 31, Jesus falou da necessidade de temer a Deus acima dos homens. Pregamos aqui sobre isso. No versículos 32 ao 33, a necessidade de confessar Cristo publicamente. E o que isso significava naquele contexto? Morte. Porque diante da perseguição do Império Romano, era dado, muitas das vezes era concedida a oportunidade para que a pessoa negasse a Cristo para se ver livre do martírio. E aí você tem agora um dilema diante de você. Você nega a Cristo para livrar a sua vida, e aí nós vamos entender por que Jesus fala assim, perder lá. Quem quiser salvar a sua vida, perder lá, por causa disso. Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos, vocês vão ser levados à perseguição e ao martírio. Vocês terão oportunidade de testemunhar do meu nome publicamente, mas se vocês negarem meu nome, também vocês serão negados, perderão a vida. Vocês poderão salvar a vida física, mas perderão a vida eterna. Note que um pouco antes Jesus tinha falado, não teme aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma, mostrando que para eles, se eles tivessem que morrer pela fé, poderia estar tranquilo, porque a alma deles estava com Cristo na eternidade. Mas ao recusar o testemunho público de Cristo diante da perseguição, para salvar a sua vida, isso implicaria em perda ou condenação eterna, perda da alma. Cristo exige, portanto, a prioridade absoluta. Os versículos 34 ao 36, Jesus mostra que haveria conflitos provocados pela fidelidade a Cristo. Versículo 34 diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Então Jesus está falando que eles iriam enfrentar conflitos por causa da fé. E aí nós chegamos nos versículos que nós lemos, onde Jesus aqui fala e mostra que ser cristão de verdade não é uma vida confortável, né? Ter uma vida cristã de verdade não significa ter uma vida confortável. É um evangelho prometendo uma vida confortável, mas o cristianismo verdadeiro nunca ofereceu, nunca propôs uma vida confortável para os verdadeiros cristãos. Jesus está mostrando o quanto custa permanecer fiel quando seguir a Cristo entra em conflito e às vezes nos coloca ao ponto de ter que escolher entre ser fiel a Cristo ou salvar a nossa vida. Mateus 10:37 diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Estamos diante de um versículo que parece contradizer aquilo que a própria palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos honrar a família.
Honrar a família sempre é uma instrução bíblica. Então, por que Jesus está falando aqui sobre essa questão? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Jesus não está ordenando alguém desprezar a família, de forma nenhuma, porque a palavra ensina honrar a família. Aliás, a Bíblia diz que aquele que negar os da própria casa, da própria família, é pior do que o infiel, mais ou menos assim. Nega a fé. Nega a fé, é isso aí. Negou a fé. Porque se você negou o da própria família, você negou a fé. Então, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui, irmãos, está relacionado à expressão mais do que a mim. A questão não é desonrar a família, a questão é de prioridade. A questão é que Jesus diz que Ele precisa ser prioridade na nossa vida. Ele precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida, e não a nossa família. Jesus exige prioridade. Cristo não aceita ocupar simplesmente um lugar importante na vida. Ele exige devoção absoluta, entrega total, prioridade total. Porque alguns aceitam Jesus ocupar alguns espaços da vida, não é verdade? Alguns convidam Jesus para participar de alguns espaços da sua vida. Como isso acontece? Quando eu quero que Jesus esteja participando de coisas relacionadas à minha vida, desde que a participação de Jesus não intervenha naquilo que eu quero, mas venha corroborar com aquilo que eu penso. Mas quando a vontade do Senhor Jesus confronta aquilo que nós desejamos ou pensamos, muitas vezes nós queremos deixar Jesus cuidar só de algumas partes. O jovem, por exemplo, quando está para arrumar uma namorada e apaixona por alguém e não, eu não quero nem orar para Deus, se Deus está nisso aqui, porque na verdade já está apaixonado e eu quero essa mesmo, e eu, Senhor, não quero que o Senhor envolva aqui na minha escolha, porque vai que o Senhor vai dizer que não é essa que o Senhor tem para mim, e aí fica difícil, não é assim? E aí às vezes o jovem, ele toma a sua atitude pela paixão, por aquilo que ele quer, e às vezes em algumas situações, decisões humanas são tomadas sabendo que está sendo tomada contrária à vontade de Deus. Cristo não é convidado para determinadas situações da vida humana. Como isso é triste. E o pior é que, quando nós convidamos Jesus para fazer parte apenas de certas áreas da nossa vida, então significa que nós não entregamos a nossa vida por completo a Ele. Significa que Ele ainda não é Senhor da nossa vida, porque a expressão Senhor da nossa vida é a expressão que o servo se relaciona àquele que é seu Senhor, que o escravo direcionava àquele que é o seu Senhor. Então, muitas vezes alguém pode até dizer Senhor Jesus com a boca, mas essa expressão que sai da sua boca não condiz com a realidade do seu ser. É até por isso que Jesus diz assim: muitos me louvam com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o Senhor conhece
os nossos corações, a nossa realidade. Então, a questão é de prioridade. Quando nós olhamos o texto bíblico, diz assim: porque eu vim pôr em disenção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Bom, quando nós lemos esse versículo isoladamente do seu contexto, nós podemos pensar assim: Jesus veio para fazer confusão na família. Jesus veio para trazer discórdia para a família. E não é isso que o Senhor Jesus está te querendo dizer. Não é o objetivo do Evangelho causar dissensão na família. Não é o objetivo do Evangelho causar discórdia na família. Não é isso. Mas o que Jesus está querendo dizer é que isso é uma realidade, porque quando ele chega, quando ele entra, quando a luz entra e se encontra com as trevas, aquele que quer luz vem para a luz sem problema nenhum, mas aqueles que preferem permanecer nas trevas se arrepia logo, se levanta logo e começa um conflito, e naquele contexto específico os parentes iriam entregar aqueles que eram cristãos às autoridades, e muitos deles seriam mortos, traídos pelos seus próprios familiares. Dá para imaginar isso? Porque quando nós estamos numa situação de apuro, de situação de conflito, a gente pensa: onde tem um familiar mais próximo? Porque logo a gente pensa: aquele que é de sangue, a nossa família, é quem vai nos socorrer, é quem vai estender a mão, é quem vai nos ajudar. E é triste, né? Quando isso não é uma realidade. E foi o que os discípulos enfrentaram. Só que eles foram preparados para isso. Eles foram preparados a entregar e confiar plenamente no Senhor Jesus. Mais do que tudo, a confiança deles estava no Senhor Jesus. Ontem estive com meu pai, conversando um pouco, e ele me contou 2 testemunhos. Ele já tinha contado, conversa, a gente sempre relembra algumas coisas. E ele passou por situações muito difíceis na vida dele. Alguns irmãos sabem da situação que ele enfrentou. Além do alcoolismo, que era um problema na vida dele, ele enfrentou uma perseguição espiritual terrível. Terrível. Os demônios perturbavam ele dia e noite, ameaçava tirar a sua vida. Nós frequentávamos uma comunidade cristã, era um salãozinho simples, humilde, onde Deus nos abençoou grandemente. E às vezes meu pai ia lá, atormentado, pedia oração, os obreiros diáconos oravam por ele, e ele dizia assim: enquanto eu estava recebendo a oração, os demônios estavam falando comigo de cima: na hora que você sair daqui, não tem jeito. E perturbava ele. E ele tinha ali um pastor, um homem muito culto, tinha uma mensagem maravilhosa. Ele era um inspetor da Polícia Rodoviária Federal. E meu pai colocou a confiança no homem.
E ele pensou assim: eu vou pedir aquele pastor, que aquele pastor muito sábio, e aquele pastor ele vai orar comigo e vai tirar essa perturbação de mim. Aí naquele dia o pastor estava lá no culto. Aí ele falou assim: é hoje. Aí ele fez sinal, alguns irmãos já foram lá para orar com ele, já sabia do problema dele. Aí chamou o pastor para ir lá orar. Reuniram ali, oraram com ele, repreendendo aquele mal, aquela perturbação. E o pastor pegou a Bíblia e abriu a Bíblia, fechou a Bíblia e disse assim para o meu pai: seu caso não tem solução. Você fez alguma coisa na vida, seu caso é um caso perdido. Aí os demônios falaram assim: não falei com você? Eu não falei com você que não adianta, que nós vamos agora que nós vamos te matar mesmo, não falei com você. E ele saiu com aquela perturbação lá. Deus libertou ele depois. Aí, no período que ele estava passando por essa libertação, a restauração da vida dele, uma pessoa que muito ajudou a vida dele, amigo dele mesmo, de muitos anos, e ele assim aprendeu a colocar a confiança dele, qualquer coisa que eu precisar, esse meu amigo aqui, posso contar com ele. E ele estava para casar, viúvo, né? Estava para casar, precisava de um dinheiro para o casamento. Conversou com esse amigo: não, pode ficar tranquilo que eu te arrumo o dinheiro. Precisava colocar aqui um valor assim, que ele falou, uns R$500. Não, pode deixar que eu te arrumo. E ele ficou tranquilo. Aí chegou o dia, aproximou o dia, aqui, né? Vou precisar do dinheiro e tal. Você pode pegar com fulano de tal, que eu já conversei com ele lá e vai te entregar o dinheiro. Aí meu pai foi lá no fulano de tal, pegar o dinheiro. O fulano conversou com você aqui, para me arrumar um dinheiro e tal. Conversou sim. Só que nem esse valor que você falou, não. Ele falou para te arrumar só R$300. Só que ele precisava de 500. 300 não ia resolver o problema dele. O amigo que ele falou assim: esse nunca vai me deixar na mão. E de fato, um dos que mais ajudou ele na vida dele. Mas é um ser humano. E o ser humano às vezes falha. E aí naquele momento meu pai ficou assim: então pode deixar, eu não quero os R$300. Aí ele foi para casa, orou, buscou a Deus, colocou diante do Senhor a situação: Senhor, como é que eu vou fazer? Aí ele abriu a palavra, o Senhor falou com ele que já tinha arrumado o dinheiro para ele já. Dizer que chorou, com aquela palavra, Deus já tinha falado que tinha arrumado o dinheiro. Aí ele saiu: Senhor, então vou rodar aqui e vou ver aonde que está esse dinheiro. Saiu, aí passa um conhecido dele do outro lado, ele vendia umas peças de carro. Seu Jéssico, você tem a peça assim, assim, assim? Precisava de 3 peças lá. Tem. Aí falou assim: então tá, eu vou ficar. Perguntou quanto que era lá, vou ficar com as 3. Eu já vou pagar de uma vez, depois eu pego lá. R$1.000. O que o meu pai estava falando com isso aqui? Que às vezes Deus permite coisas na nossa vida e a gente até ser provado para aprender uma coisa.
ele exige confiança total. A nossa confiança deve estar em Cristo Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. Versículo 35, 36, porque eu vim, aqui nós já falamos, né? Portanto, esse conflito que acontece na casa é o conflito que surge quando alguém precisa escolher entre agradar pessoas e permanecer fiel a Cristo. Se obedecer à família exige desobedecer a Cristo, qual que deve ser a posição do cristão? Cristo vem primeiro. Se preservar uma amizade exige negar a verdade, Cristo vem primeiro. Se manter determinada posição social exige esconder a verdade, Cristo vem primeiro. Prioridade sempre. Esse é o preço. Esse é o preço. Tomar a cruz é aceitar o custo do discipulado. Aqui chegamos, irmãos, num versículo maravilhoso, né? Citado por muitos. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Hoje essa expressão, carregar a cruz, ela é aplicada fora do seu contexto. Alguém está enfermo e fala assim, esta enfermidade é a minha cruz. Esse problema familiar é a minha cruz. Essa minha dificuldade financeira é a minha cruz. Às vezes o versículo é aplicado fora do seu contexto. E Jesus não estava querendo falar nada disso. Jesus não estava querendo dizer que a sua enfermidade, que às vezes nós adquirimos, é a nossa cruz. Que um problema familiar, de fato, qualquer problema familiar é a nossa cruz. Ele não estava querendo dizer nada disso. Pensamos nos ouvintes dessa mensagem no primeiro século, os 12 discípulos de Jesus. O que significava para eles tomar a cruz e seguir Jesus? Vamos ver se os irmãos estão afiados. O que significava para aqueles cristãos dos primeiros séculos pegar a sua cruz e seguir Jesus? Morrer. Por quê? Porque a cruz era um instrumento de punição com morte do Império Romano. Sentença de morte. E muitos foram crucificados por isso. E que Jesus está querendo dizer é o seguinte: se chegar o momento que vocês tiverem que decidir entre morrer para permanecer fiel, tome a sua cruz e siga-me, porque Jesus pôs a cruz e seguiu o Calvário, e assim os seus discípulos deveriam fazer. Está disposto a morrer se preciso fosse, para não negar o Senhor e para permanecer fiel ao Senhor Jesus. Carregar a cruz, portanto, significava caminhar para a morte. Se seguir me custa tudo, a pergunta é: você me continuará seguindo? Se seguir Jesus custar tudo na nossa vida, nós continuaremos seguindo Jesus? Eis a pergunta que prova se de fato Cristo tem prioridade absoluta
na nossa vida. Quem tentar salvar a vida pode perdê-la. É aqui que entra. Quem tentar salvar a vida pode perdê-la. Quem olhar para a cruz e falar assim: Deus me livre, não quero saber de ir para aquilo ali. Vai salvar a sua vida, mas você vai perder a vida eterna. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, diz a palavra o quê? Achá-la-á. Achá-la-á. A verdadeira vida estará diante dos verdadeiros seguidores de Jesus. Mesmo que isso custe, como custou, a irmã está lembrando aqui muito bem, de Estevão sendo apedrejado, o céu se abre e ele vê Jesus de pé à direita do Pai, pronto para recebê-lo. Irmãos, tem coisa mais importante para o cristão de ter a certeza de quando chegar o seu último suspiro, ele vai tomar posse da vida eterna com Cristo. Não tem nada melhor nessa vida. Portanto, vale a pena, se necessário for, pagar o preço do discipulado. Pagar o preço do discipulado. Fidelidade a Jesus a qualquer custo. Que Deus abençoe as nossas vidas com essa mensagem e aplique essa palavra nos nossos corações e nos fortaleça na fé para enfrentarmos o que tivermos que enfrentar sem manquejar na nossa caminhada cristã. Amém? Vamos cantar um louvor ao Senhor.